Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde, eu sou o Leonardo Melgarejo e começa agora o Estação Cidadania, uma realização do DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Com o programa de hoje, iniciamos uma série de entrevistas sobre o tema acessibilidade, a partir da perspectiva dos sujeitos, com o objetivo de analisar a relação entre os temas acessibilidade e cidadania. Para iniciar essa reflexão, entrevistaremos Mariana Baierle, servidora da URGS, formada em jornalismo e que é deficiente visual. Boa tarde, Mariana. Muito boa tarde, Leonardo. Boa tarde, ouvintes. Obrigada pela oportunidade. Então, a tua entrevista, ela faz parte de um conjunto de encontros, né, que a gente vai ter ao longo das próximas semanas, com o objetivo de promover, então, uma reflexão sobre a relação com o tema da acessibilidade e o exercício da cidadania, né? E tendo esse ponto de partida da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiências, né, que foi promulgada no Brasil em 2009. Então, essa convenção, ela reconhece alguns conceitos, assim como deficiência resulta da intervenção entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então, essa definição de deficiência para essa convenção, né? Então, a partir dessa reflexão, partindo do princípio, então, de que as pessoas com deficiência são essas relações de estruturas que nos cercam e que com os sujeitos, qual é a importância para ti da acessibilidade em relação com o exercício da cidadania? Então, perfeito. Essa questão da Convenção da ONU, ela é trazida também pela questão da Lei Brasileira de Inclusão. E elas trazem uma perspectiva de que não é a pessoa que tem uma deficiência, mas sim ela tem a deficiência em interação com as diferentes barreiras do meio. Então, não sou eu que sou uma pessoa com deficiência, é o ambiente, é o meio que eu estou inserida que não me proporciona circular, exercer a cidadania, estar em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, é uma perspectiva que tira da pessoa a questão da deficiência e coloca na questão do ambiente. É um modelo social da deficiência que a gente costuma chamar, não um modelo clínico, um modelo médico. Sim. É uma mudança de perspectiva, de paradigma, é muito importante. E também como é que tu acha que ela se relaciona com essa coisa da cidadania, né? Porque a gente define a cidadania, então, como o pleno direito de movimentação e de expressão das pessoas, né? Olha, desde o ambiente de trabalho, a gente poder exercer uma atividade, exercer um trabalho em igualdade de condições, ter as questões de acessibilidade respeitadas, né, no ambiente de trabalho, na circulação pelas ruas, avenidas, calçadas, poder atravessar uma rua, ter acesso ao transporte público, eleições, acessibilidade em urnas, em bancos, caixas eletrônicos, todo tipo de acessibilidade, mobiliário urbano, enfim, tudo deveria ser pensado, né, para as pessoas com deficiência. Eu costumo dizer que existe um mundo ideal e o mundo real, né? Infelizmente, a lei, ela é uma das mais avançadas, a Lei Brasileira de Inclusão, mas na prática nós estamos muito aquém, né, de outros países e ainda é muito difícil ser uma pessoa com deficiência no Brasil. Essa pergunta que eu ia te fazer também é como tu percebe, como pessoa com deficiência, essa contribuição da lei vigente, sabe? Porque, sim, ela é muito avançada, só que na prática a gente sabe que muitas vezes não flui as coisas, né? Eu percebo como uma abertura, né, de consciência, enfim, mas ainda no campo teórico, né? Muitas coisas que estão ali, tanto na Lei Brasileira de Inclusão, quanto na Convenção da ONU, que são instrumentos legais né, de vanguarda, diria assim, que o Brasil é signatário na Convenção da ONU, que tem status de emenda constitucional. Enfim, a Lei Brasileira de Inclusão traz essa perspectiva do modelo social da deficiência, trazendo a questão da deficiência para o meio e não para a pessoa. Então, são muitos conceitos importantes e que as pessoas com deficiência têm se utilizado, enfim, acesso em escolas, concursos públicos, enfim, em igualdade de condições. Mas
isso é o campo teórico, né? Na prática, assim, cada coisa no nosso cotidiano ainda é uma batalha para ter acesso em todas as esferas, eu diria. A luta é cotidiana. Então, assim, eu entendo como uma contribuição importante, mas ainda temos muito, muito, muito a avançar. Então, das suas experiências que, na tua vida, assim, no trabalho, no estudo, de circulação mesmo pela cidade, quais as barreiras que tu sente presente, assim, na sociedade que limitam a acessibilidade das pessoas com deficiência? Excelente pergunta, porque quando as pessoas falam em acessibilidade, a primeira coisa que vem à mente são rampas, piso tátil para pessoa com deficiência visual, enfim, algum sistema sonoro, uma sinaleira sonora, enfim, lembram logo desses recursos. Mas eu costumo dizer que a acessibilidade arquitetônica, tecnológica, ela é apenas 50%. Metade da acessibilidade diz respeito a condições arquitetônicas e físicas, né, de acesso. E a outra metade é a acessibilidade atitudinal, a acessibilidade humana. E eu diria que essa acessibilidade humana é a que é mais difícil de ser vencida, é a que muitas vezes nos exaure enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, porque as pessoas não estão preparadas, as instituições não estão preparadas, às vezes uma adaptação simples. Eu preciso baixar um software ledor no meu computador, que é um leitor de tela, software livre, sem custo zero para qualquer instituição, e muitas vezes uma vaga de emprego já me é negada, eu não sou sequer chamada para uma entrevista, porque eu vou utilizar aquele leitor de tela, sendo que, eu tenho uma deficiência visual, mas o meu trabalho seria num escritório, seria como jornalista editando um texto, dentro de uma redação ou com uma assessoria de imprensa, então eu não teria nenhum impedimento físico para exercer aquela atividade ou psicológico ou de competências. As minhas habilidades permitiriam eu exercer aquela atividade. Mas pelo fato de eu ter a deficiência visual e o único recurso que eu utilizo ser aquele leitor de tela, eu sequer estou chamada para entrevista. Então, assim, o preconceito é gigante. Então, já se parte do preconceito, da ideia de que eu não posso exercer aquela atividade, sendo que não é uma atividade visual, que seria uma atividade que qualquer outro colega meu sentaria no computador e faria. E eu tendo aquele recurso, eu resolvo. Eu já estou acostumada a utilizar, só te dando como um exemplo, né? Sim. E esse exemplo no mercado de trabalho, mas são inúmeros. Eu acho que é subestimação. Tu ver a pessoa com deficiência e logo colocar ela na categoria zero, assim. Não esperar nada dela. E é o que a gente enfrenta todos os dias. Nossa, mas você tem deficiência? As perguntas mais absurdas que eu escuto. Você é casada? Você trabalha? Você sai de casa? Você vive? Nossa. Sim, nós vivemos. Então, são perguntas básicas, assim, que nos cansam, assim, às vezes, todos os dias respondendo. E, enfim, eu tento mostrar para as pessoas que sim, que eu vivo, que eu moro, eu e meu marido, já morei sozinha há muito tempo, agora sou casada, tenho uma casa, cuido da casa, como qualquer pessoa, tenho meus hobbies, né? Gosto de me divertir, saio no final de semana, enfim, durante a semana, tenho minhas atividades, trabalho aqui na URGS, sou servidora, sou jornalista, enfim, então, assim, eu tento desconstruir isso. Mas ainda essa ideia da pessoa com deficiência como incapaz é o que mais me incomoda. E essa barreira eu acho mais difícil do que muitas vezes tu ir lá e construir uma rampa. Porque uma rampa tu vai lá, constrói e está resolvido. Tem um livro de uma publicitária que se chama Juliana Carvalho, que ela fala assim, é preciso construir rampas nas cabeças das pessoas, nas mentes das pessoas. E é exatamente isso. Enquanto a gente não quebrar esse preconceito humano, as coisas não vão andar. Não vai adiantar só construir a rampa. Sim. E falando, então, de construir essas rampas, tu organizou, já está na segunda edição, né? O livro que vocês vão lançar semana que vem, né? É o livro Histórias de Baixa Visão. É uma coletânea, eu sou organizadora, mas são 23 autores, e a gente está lançando a segunda edição, revista e ampliada, com alguns autores que não estavam na primeira edição, enfim, e vai ser lançado aqui no Centro Cultural da URGS, na próxima quarta-feira. Quero te convidar, Leonardo, convidar os ouvintes, dia 29, às 7 da noite, no Centro Cultural da URGS. Vai ser um grande sarau e lançamento do livro.
E daí o livro conta a história de cada pessoa, assim, né? Cada autor Sim, trabalha sua história. São 23 autores, são relatos e crônicas do cotidiano. A gente quis fazer algo bem descontraído, não é um livro teórico, acadêmico, não é um livro clínico, médico sobre deficiências. Não, ele é um livro contando histórias de vida. Então, assim, pessoas narrando suas histórias na escola, mercado de trabalho, família, amigos, circulação pelas ruas, seus hobbies, e mostrando a vida de uma pessoa com deficiência, tentando tirar aquela distância. Sim. Porque às vezes ainda tem essa distância. A pessoa com deficiência como algo que não existe essa convivência. A gente quer, através do livro, quebrar isso, né? E nos aproximarmos do público e mostrar para as pessoas. Sim. E tu acha que qual a importância que tu dá, assim, para essa iniciativa e também para outras, sabe? Que outras pessoas com outras deficiências se juntam para fazer essa coisa de falar mesmo com a sociedade, né? E falar, olha, não é um problema, sabe? Por mais que chame de deficiência, não é uma coisa que impeça de eu viver a minha vida normalmente. Qual a importância que tu dá para essas iniciativas? Olha, é fundamental, né? A gente ainda está construindo consciência e tentando mudar essa realidade. E, por exemplo, nessa questão do livro, né? Lá no Sarau a gente vai ter pessoas cadeirantes, pessoas surdas, pessoas com outros tipos de deficiências. E a gente tenta realmente quebrar esse paradigma, porque eu acho que é uma construção de conhecimento dia a dia, de mostrar para as pessoas que, ok, eu tenho essa deficiência, mas eu posso realizar minhas atividades normalmente. Ainda falta um certo ar de normalidade, com perdão da brincadeira, entre aspas, assim, de ser normal ter uma pessoa com deficiência, colega de trabalho, colega de escola, de faculdade. Então, assim, ainda não é comum. A gente ainda se sente, às vezes, um estrangeiro na nossa própria terra, né? A gente não se sente ainda fazendo parte e tranquilo nos ambientes. Ainda é, às vezes, desgastante tu chegar e tu ser sempre, entre aspas, a sensação de um local e ter que ficar explicando o tempo todo. E às vezes tu só queria chegar lá e, poxa, eu vim aqui assistir um filme. Eu vim aqui e vai ter audiodescrição pra mim. E eu vou poder assistir esse filme normalmente. Isso ainda não acontece. Então, assim, se eu chego num cinema e pergunto se tem audiodescrição, primeiro que ainda não tem, né? São pouquíssimos os filmes que tem. Eu ainda não posso fazer isso. Sim. Então, eu ainda não tenho essa tranquilidade de sair, ir a um cinema, poder escolher um filme, ou nesse sentido da vida cultural, não é em qualquer lugar que eu posso ir. Então, assim, são muitas barreiras. E nos lugares que eu ainda vou com mais acessibilidade, enfim, outras coisas que eu procuro, eu ainda chego e sofro as barreiras humanas. Então, assim, eu já não tenho acessibilidade física, os recursos que eu precisaria. E, somado a isso, tem as questões humanas, assim. Então, acho que com o livro e com esses projetos que a gente tenta fazer, a gente tenta conversar e mostrar, assim, um pouco para as pessoas desses problemas, mas não só na perspectiva do problema, também mostrando que existem caminhos, né? Exato. Então, acho que é isso, então. Muito obrigado, Mariana, por participar da estação e contar um pouco, explorar com a gente essa primeira parte, né, das nossas entrevistas sobre cidadania, sobre deficiência, sobre tudo isso. Queria te dar parabéns pelo programa, dar parabéns realmente para ti e para a equipe do DEDES, porque é um importante trabalho e tenho acompanhado, parabéns mesmo, e muito importante dar esse prosseguimento e a abertura desse espaço. Muito obrigado, então. O Estação Cidadania fica por aqui. No programa de hoje, conversamos com Mariana Baierle sobre os temas acessibilidade e cidadania. Apresentação, Leonardo Melgarejo. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Realização, DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Estamos toda quinta-feira, às 13 horas, aqui, na Rádio da Universidade. Até semana que vem.